E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Silver aqui. E bom, vamos hoje aqui ter mais conhecimento do nosso querido amigo Hamlet. Ele mesmo, grandioso. Temos vídeos dele aqui já no canal. Assistimos bastante coisa dele. Mais um sobre Rick and Morty, o episódio 6 da sexta temporada. E mais um da série dele, se assim posso dizer de série, né? Não sei se de Festo é uma série. De entendimento, se assim eu posso dizer. Porque ele tem muitos vídeos que tem esse nome um pouco parecido. O episódio de Rick and Morty que me fez entender a humanidade. Tem muito episódio, tem muito vídeo dele que ensinou ou entendeu alguma coisa. E tá tudo bem, vamos ver então o que o Hamlet aprendeu. Aprendeu não, entendeu sobre a humanidade com o episódio 6 de Rick and Morty. Bom, rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Rick and Morty, que é um daqueles episódios que quanto mais você pensa sobre, pior o mundo fica pra você. E a parte mais importante e reflexiva desse episódio tá no final dele. Lembrando que é o último episódio que saiu da sexta temporada, episódio 6. Enfim, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com a volta dos dinossauros, fazendo referência às naves do filme A Chegada, que é um filme muito bom, fica aí a recomendação pra vocês. Os dinossauros voltaram. Os macacos ficaram calvos? Esse episódio tem essa premissa de que os dinossauros voltaram e que eles são seres divinos em inteligência, e eles sabem o melhor sistema de governo e são seres evoluídos ao ponto de ajudar as civilizações a florescerem. Eles começam reunindo todos os governos mundiais em uma sala, como se fosse aquele comitê da ONU, e perguntam cadê o resto deles. Daí um cara árabe fica olhando todo nervoso com uma garrafa plástica. E isso é engraçado porque a gente usou os restos mortais dos dinossauros para fazer plástico. Eles contam que evoluíram na Terra até que a tecnologia deles fosse planetariamente harmônica, ou seja, fosse boa para tudo e todos. E mais uma vez, nós vemos os humanos nervosos porque a gente faz e fez tecnologias que não são tão harmônicas assim para a vida. Os dinossauros continuam falando como se eles deixaram a Terra e foram para milhares de outros planetas, fazendo com que outras civilizações florescessem. Tem essa parte muito boa no comitê onde eles criticam a raça humana por não administrar o planeta direito, mas sim escolher fazer mais filmes da Marvel. Eu não queria falar nada não, mas isso aqui é uma bela de uma crítica ao capitalismo, ao nosso sistema de governo em si. E eu sinto que a maior parte desse episódio porque os dinossauros mais pra frente implementam uma forma de governo onde as pessoas não precisam trabalhar. E eu não sei muito bem como isso funciona, mas no desenho funciona. A questão é que os governos estão mais preocupados em lucrar do que suprir as necessidades da população. Com certeza houve algum momento entre a pólvora e uma coisa chamada Amazon Prime em que vocês tiveram que pensar. É pra gente estar administrando um planeta? Não seria melhor fazer filmes da Marvel? Aqui a gente pode ver duas ramificações do pensamento. Um pensamento sábio, onde inclui moralidade e ética com todo o planeta e todas as formas de vida no planeta, e outra forma de pensamento que a gente pode resumir basicamente em lucro. Isso é a mesma coisa que se perguntar se você prefere dar comida pros seus filhos ou bater com a sua cabeça na parede. E você ainda escolhe bater sua cabeça na parede 29 vezes. Essa é a humanidade. Mais pra frente eles dizem que amam fazer formas de vida entrarem em plenitude e instauram uma forma de governo onde os dinossauros têm todo o trabalho enquanto os humanos ficam de boa. Até aparece esse jornal em que está escrito que todo o trabalho foi eliminado e mesmo assim todas as geladeiras estão cheias. Então tipo, não tem nada pra reclamar, a raça humana tá ali em plenitude. Todo mundo podendo fazer o que quer e como quer, focando nos seus hobbies ou ficando no tédio mais profundo. A gente vê a Beth jogando um jogo daqueles onde você imita ser um médico, só que ela é médica de cavalos e reclama que não consegue se sentir útil nem nesse jogo, o que chega a ser engraçado, porque mostra um pouco de egoísmo. Afinal, ela prefere que os cavalos sofram e ela tenha um emprego do que ficar no... Falando nisso, faz tempo que não é abordado esse lance da Beth ser médica de cavalo. Honestamente, eu acho que não tem nenhum episódio na terceira, não, na quinta temporada. E provavelmente, na quinta temporada não foi mencionado isso nenhuma vez, eu acho, eu não lembro já. E na sexta temporada foi mencionado agora, né?
no tédio onde ninguém sofre, mas ela também não se sente útil. Mas e você? O que você escolheria? Ficar no tédio sem se sentir útil, mas com o mundo numa paz eterna, ou se sentir útil com acidentes acontecendo? Tenho que respeitar esses dinossauros. Dominaram uma espécie inteira só percebendo o blefe dela de querer mais tempo livre. Todo mundo ali naquela casa parece ter odiado tudo aquilo, principalmente a Summer, que não vê mais utilidade no seu lar porque as pessoas que assistiam ela fazendo dancinha foram expulsas das redes sociais, e são aquelas pessoas que começam com P, né? Enfim. É engraçado ver como na realidade algumas pessoas ficariam exatamente com a família do Mori, porque elas estão tão dependentes dessa mentalidade de dinheiro, trabalho e sofrimento que não conseguem viver sem essas coisas. São pilares essenciais para a vida de alguns e isso é assustador. O Rick diz que todos ali viraram Jerrys porque ficam de pernas pro ar o dia inteiro, até que o Jerry decide lançar um livro chamado Se Você Nunca Tentar, Nunca Vai Falhar. Mas guarda essa informação que o desfecho disso a gente vê mais pra frente. No decorrer do episódio nós vemos o presidente chamando o Rick para dar um fim nos dinossauros por ter se cansado daquela vida, e provavelmente as únicas pessoas que vão se incomodar na implementação de um governo onde você não tem que fazer nada são justamente aquelas pessoas que detinham o poder sobre as outras pessoas, porque agora elas não têm mais poder sobre ninguém. E isso faz falta, já que ele ficou sem nada pra fazer e agora se equipara a todos os outros seres humanos que antes ele via como inferiores, não tendo mais aquele sentimento de superioridade. Eu queria pagar mais. Não existe mais capitalismo. Eu nunca faço costelas pelo dinheiro, senhor presidente. O engraçado nessa parte é que a gente vê um aparentemente ser humano fazendo costelas pelo amor que se tem em fazer costelas. O problema disso é que um pouco mais pra frente nós vemos que esse único ser que faz as coisas pelo amor é na verdade um robô criado pelo Rick, ou seja, a única coisa capaz de fazer algo por um sentimento puro e somente por isso não é um ser humano. Naquela reunião, o presidente pede pro Rick matar os dinossauros porque ele cansou da vida boa e de não estar no poder. O Rick aceita o trabalho, mas com a condição dele apresentar o Oscar. É legal quanto o Rick se convence por pouco, e é engraçado que ele mesmo possa fazer isso sozinho, mas ele decide fazer isso em troca de um favor. O que eu quero dizer é que o Rick não precisaria pedir pro presidente colocar ele pra apresentar o Oscar, mas ele mesmo poderia dar um jeito de conseguir isso, seja inventando uma máquina que o faz atuar bem ou contar piadas boas. É que eu imagino que na percepção dele, se nada importa, então ele faz qualquer coisa importar. Esse é o grande truque de ter qualquer coisa na palma da sua mão e não depender das outras pessoas. Você faz as coisas terem o valor que você quer que as coisas tenham. Tecnicamente eu sou humano, mas acaba que eu sou, sabe, mais do seu nível. Estamos bem, obrigado. Isso aqui é engraçado porque é uma sátira com as pessoas que acham que outros grupos sociais são superiores, mas que faz parte de outro grupo social e mesmo assim se enxerga como sendo mais próximo do outro grupo. Eu posso até dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa negra que é racista com sua própria etnia e acha os brancos superiores. E por pensar dessa forma, ela acha que é mais perto dos brancos do que dos negros. É mais ou menos essa brisa que eu entendi disso aqui, e é mais ou menos isso que o Rick diz aqui, basicamente. Apesar do Rick ser um humano, ele se sente mais dinossauro por achar a espécie humana inferior, e todos os dinossauros são mais inteligentes do que o Rick e toda a humanidade. Os dinossauros se provam tão inteligentes quanto o Rick, na verdade até mais inteligentes do que ele. Isso porque fazem uma arma de portal melhorada, mostrando o quanto são superiores. Só que o Rick destrói a arma de portal melhorada por ser orgulhoso demais e não aceitar que existem seres mais inteligentes do que ele. Ali ele é só o humano mais inteligente, mas existem outras espécies tão ou mais inteligentes. Então agora vai lutar contra E eles? provar que somos violentos e burros? Não, vamos descobrir o que estão escondendo. Aqui eles falam coisas muito interessantes, dizem que só seres menos evoluídos usam a violência e a competição, e isso é algo que eu nunca tinha parado para pensar até agora. O Mori lê um cartaz que foi entregue pelos dinossauros, onde está escrito que a vida é programada para competir nos estágios iniciais da evolução. Mas assim que uma espécime consegue absorver açúcar suficiente de uma máquina para desenvolver diabetes, é permitido começar a pensar além do conflito. E tipo, isso faz muito sentido. A partir do momento em que a gente consegue raciocinar, a gente pode pensar em coisas além de brigar, porque isso é próprio dos animais que não conseguem pensar, e nós somos seres diferentes, apesar de também conseguirmos brigar. Ou seja, esqueça toda a lógica sobre competição que te ensinaram, que competição cria as coisas e blá 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 blá. A única coisa capaz de criar outras superiores é o pensamento junto com a razão, e é só por esse caminho que podemos ser maiores. Se você quer competir com alguém, compete consigo mesmo. Depois disso, Rick passa por todos os planetas em que os dinossauros estavam e descobre que em todos esses planetas eles foram extintos. Logo em seguida, vemos os dinossauros dando uma palestra para os homens se adaptarem melhor à vida nova que eles têm, e recomendam um livro que o Jerry escreveu sobre se você nunca tentar, você nunca vai falhar. Só que acontece que eles tiraram o nome do Jerry do livro porque dizem que a obra é mais importante do que os créditos. E isso me lembra uma coisa que eu li em Sêneca, onde ele diz que toda ideia e forma de pensamento pertence à humanidade e não a alguém específico, mostrando que o desejo
desejo de crédito pode Interessante. ser algo do ego. Em seguida, o Rick chega na palestra invadindo e falando que os dinossauros são realmente seres superiores de moralidade intacta. O problema é que existe uma forma de vida egoísta e inferior que persegue os dinossauros, que são os meteoros. E todo o nosso trabalho, ele não valeu. Nada, bingo! Bem-vindos à vida! É um barco grande com vários buracos, mas estamos juntos nessa. Essa última frase cortou meu coração quando eu reassisti o episódio prestando mais atenção. Isso é o que acontece com todos os sábios que já existiram na Terra. Sócrates ajudou a população de Atenas a escolher os governantes melhores e depois ele foi morto por essa mesma democracia. Sêneca foi conselheiro do imperador Nero, que depois o matou. Jesus veio com a mensagem do amor incondicional e morreu pelos que tentou ensinar. Eu poderia ficar dias aqui citando os sábios que já existiram e que foram destruídos por pessoas quase sencientes como esse meteoro que persegue os dinossauros. Mas isso seria perda de tempo. O que eu questiono é, do que valeu a morte desses grandes filósofos se os males continuam os mesmos desde toda a história? Olhem a piada que as pessoas se tornaram mesmo depois de Sócrates. Então, não valeu de nada. Depois disso, os dinossauros dão algumas entrevistas e eles ficam em dúvida se vão matar o meteoro ou não. Isso porque eles não são iguais a ele. Eles não querem usar da violência para resolver esse problema. Eles escolhem se matar junto com o meteoro em Marte, salvando a humanidade, mas sacrificando a eles mesmos. Só que o Rick não gosta nem um pouco dessa ideia e impede eles ficando em Marte. E como tinha um humano lá, e matar humanos ia contra o que eles tinham planejado, eles acabam tendo que destruir o meteoro. Ninguém fica tão inteligente para se extinguir de todo mundo. De um ser divino para outro, de nada. O que o Rick diz aqui é basicamente ninguém fica tão inteligente pra se matar por idiotas, mostrando que mesmo na inteligência existem morais diferentes. Enquanto os dinossauros estavam dispostos a se sacrificar pra não matar ninguém, o Rick prefere matar ao se sacrificar, e mais do que isso, prefere sobreviver ao se matar por outros que ele acredita serem inferiores. Depois disso acontecem algumas coisas canônicas, tipo a fenda do Evil Morris ser consertada e a máquina de portais refeita, mas isso não tem fim filosófico, pelo menos não nesse vídeo. Não sintam raiva e nem se matem por pessoas imbecis. Sócrates não teve raiva das pessoas que julgaram ele. Jesus pediu perdão para a humanidade porque eles sabiam que as pessoas não sabiam o que faziam. E Sêneca, mesmo com todo mundo chorando ao seu redor, aceitou a morte de mãos abertas. A gente aprendeu nesse episódio que não importa o quão inteligente você é, se as pessoas ao seu redor forem burras, o mundo vai continuar uma merda e seu sacrifício não vai ter valido de nada. Profundo. Eu diria bem profunda. Meu sacrifício não teria valido de nada. De fato. Honestamente falando, eu não gostei muito desse episódio, mas é aquilo. Talvez por eu ser... como posso dizer... incapacitado de ter uma inteligência como a do Hamlet. Eu não percebi tantas coisas assim. Honestamente, pra mim foi um episódio meio ruim. E agora, vendo pelo lado dele, eu tô vendo até que foi um episódio legal. Interessante. Bastante coisa que muda assim quando você para pra analisar algumas coisas. E bem, lá aquele like maroto. E deixa eu ver o que tem de comentário aqui, ó. A parte onde os dinossauros humilham a capacidade do Rick de resolver problemas foi sensacional. Também foi muito bom ver o Rick indo atrás do passado sombrio dele, pois, segundo ele, ninguém demonstra tanta virtude sem antes ter passado por várias merdas. Justo, concordo. Yasmin, como eu amo Rick e Morty. Ok, comentário simples. Saravá Cega, eu fico admirado como as músicas escolhidas para abordar cada ponto deixa o vídeo mais fascinante. Muito obrigado pela sua dedicação de montar esse vídeo espetacular. De fato, o Hamlet manda bastante bem. Arnon Animações. Interessante o canal de animação. Ok, você faz vídeos de qualidade, hein, irmão? Bom, eu acho que pra nós aqui que já acompanham o Hamlet aí há um tempinho, já percebemos isso. Arthur Neves.
Engraçado que a única vez que o Jerry realmente tentou, ele falhou. Verdade. Verdade. E o último aqui que eu quero dar uma olhada. Ministrando o Evangelho por César Gabriel. Isso faz de seriado tão incrível um banho de lições morais sarcásticas. Justo. Justo. Bastante coisa fomos aprendidos aqui. Entendemos um pouco mais sobre Rick e Morty. Não só sobre Rick e Morty, mas como a humanidade, né? Até como ele falou ali, apesar dos filósofos terem passado pela Terra, meio que o sacrifício deles não valeu de nada, no fim das contas. Profundo. Eu vou ficar aqui refletindo um pouco sobre isso. E, bem, pessoal, muito obrigado de verdade por ter chegado até aqui. Espero que tenham gostado. Vídeo original na descrição. Deem like aí embaixo. Se inscrevam no canal. Comentem se querem que eu reaja a alguma coisa. E, bom, muito obrigado mais uma vez. Espero ver vocês em breve novamente. E tchau!